Bem-vindos ao podcast Filho Feiticeira. Para quem que conhece, meu nome é Karin Pacheco, eu estou na Insta como @eukarinpacheco, @Filho Feiticeira. A minha badia de praia, filho de mãe cubana, pai de Santo Antônio, carioca de alma e mãe de 2 gatas. Estou ali para falar de assuntos que tinham tabu na sociedade cabo-verdiana, tudo que tem envolve raça, gênero, sexualidade, classe, sentimentos, relacionamentos e alguns fofoquinhas pessoais. E nós fica ali para mais um episódio. Oi meninas, moquinhos tanto, espera amanhã sadreto. A minha super feliz, não ali tá grave esse episódio, não, dia de domingo. Pelo que, sim, episódio 23, bem, uma semana depois. Então, se tudo dá certo, nós também conseguimos manter nessa sequência ali de episódio semanal. Nunca creio da festa, antes da hora, mantém fé. Eu espero amanhã semana corre direito. Comi tudo tranquilo, um bocadinho devagar, né? Esse tempo, nos ateliê um bocadinho com aquele lá. Tudo bem, é fácil. Ele é um assunto que já Nura tem saia fala, inclusive o ministro já pede para fala sobre ali na podcast, que é imigração. Então, também fala em lugar de imigrante, tinha insights também, não necessariamente de coisas que já vive. Inclusive, uma das inspirações para falar dele nesse momento é um livro que você está lendo, que é de um camaronesa que chama Leonora Miano, que vive hoje em dia na França. Essa quase termina aquele livro e ele é um romance, mas basicamente está contando essa história de ser parte inicial de sua vida como imigrante, né, no início na França e de tudo que ele parte, né, que está falando sobre. Então, livro é forte, né? Ele, enquanto mulher preta, imigrante, dentro de Paris. E para tudo que passa, né? Como imigrante, como alguém que tinha condições, para tudo, assim, humilhação que passa, para uma hora que é fácil. Que livro chama Stardust e nunca terminou, se não flama, super recomendo. Então, assim, para início essa conversa, me tem 14 anos ali no Brasil, chega na 2011. Mesmo para o Brasil, numa situação confortável até, né? Eu era estudante, então nunca bem com bolsa, mas bem com a ajuda de custo de meus pais. E no Brasil, com visto de estudante, vou pôr trabalho na estágio, para uma hora de estágio, com a de carteira de trabalho assinado, ou só se for, né, de forma clandestina. Então, até 2014, mais ou menos, nunca trabalhava, chega de ter uma bolsa de universidade, né? Que era através de aquele convênio, né? Brasil-Cabo Verde. Entretanto, meus pais que mandavam-me dinheiro. Então, não teve uma vida confortável, né? Eu sabe, com aquele dinheiro de estudante, tal, manca por falar. Nunca teve situações de precariedade, que faltam comida, que faltam nada, que faltam abrigo. É algo que não te espera, mas te serve o mínimo, né? Para a hora que você é de país, mas infelizmente não sabe, mas aquela é a realidade de todo alguém. A minha filha de imigrantes também, minha mãe é cubana. Minha mãe migra de Cuba muito nova, veio para Cabo Verde, hoje em dia está só na Canárias. Minha pai é de Santo Antônio e passa uma parte da vida na São Vicente, hoje em dia mora na praia. E passa um tempo também fora, enfim, Portugal, Itália, enfim, imigrantes, né? Por motivos de trabalho, nem acaso motivo de estudos. E me foi uma pessoa que escolhe, né, leva a minha vida ali no Brasil. Que é a realidade de maior parte de nosso crioulo, né? A última pesquisa que eu fazia, tem mais de 800 mil cabo-verdianos espalhados no mundo, né, na diáspora, e ministro que ele tinha coisa. Imagina se, em média, não tem mais ou menos mais de 500 mil habitantes no nosso país, na Cabo Verde. Agora pensa, mas fora não tem mais alguém. Então, óbvio que ela tá fala de nossa cultura, de nossa necessidade de espiar coisas melhor lá fora, de conseguir até mandar dinheiro para nossa família que está na Cabo Verde, inclusive Cabo Verde depende de aquele dinheiro, né? De que remessa enviado do exterior. Então, a hora que as pessoas estão perguntando, mas como que o bem sou? Então, mas pessoas que muito entendem, né? Ela que quer dizer uma brasileira que tem migração é outro cenário e na outra proporção. Então, nós como cabo-verdiano já não tá, acho que desde menino, acho que tem no talmeja, né, sair para fora e tal, para conseguir ganhar mundo. E daí dentro de nossa cabeça é que é uma coisa tão cruel, né? É que é uma coisa tão absurda, você larga a família, chama assim, para sair para fora. Ponto,
famílias que têm necessidade de passar para aquele país é uma loucura, você tem que estar morando longe de sua família. E acho que naquele momento lá, que nunca te dá conta para tudo coisas que não tá passa, você entende? Mesmo a hora que inflacia, Yanka passa para necessidade, sempre teve comida, sempre teve, né, roupa lavada, sempre teve uma casa para morar, mas nunca tá rapara na tudo que os outros que estão que não tá passa, eles estão longe de família, e você tem que ter em frente uma cultura nova, e passa para preconceitos que dentro do nosso país te ouves nunca tá passa, ou se não tá passa, é de forma diferente. Então, não tá acaba para normalizar, né? Me tinha vez não responder, mas não se acostumaram, mas aquilo é normal. De fato, né? Não tá acaba para acostumar, mas acho que também é bom não para não fazer um grande reflexão, se, por exemplo, né? A hora que a gente tá falando sobre preconceito, Cabo Verde é um país que tem racismo, Cabo Verde é um país extremamente colorista, Cabo Verde é um país super xenofóbico. Então, longe de mim, abrem a boca para falar, mas Cabo Verde que tem um preconceito. Mas acho que para nós, cabo-verdianos, não está conseguindo abrir nossa cabeça para cozer que de fato é racismo e preconceito depois que não sei de Cabo Verde. Inclusive para não entender de coisas que não está passando para ele que já era problemático. Mas, por exemplo, na minha casa, ok? Que ele parte ali e trazendo e abrir a cabeça de uma forma completamente positiva e claro que também tive situações mareadas, situações traumáticas e provavelmente se tivesse outras características ainda tinha situação mais problemática ainda que coisas que outros alguém tá passa. Então, a mim é uma mulher negra de pele claro, então, né, na América tá falando light skin, ali no Brasil não está dentro de grupo de pardos, que está dentro de grupo de negros. Minha cabelo, né, que aquele que na Cabo Verde tá o cabelo fino, enfim, tem cabelo cacheado, então não sou consciente de tudo privilégios que tem dentro de grupo de pessoas negras, que assim, e ainda assim, ainda passa para preconceitos. Então, sair de um lugar onde que nunca tá sofrendo nenhum tipo de preconceito, para chegar num lugar onde que as tantas passa a ser dentro daquele grupo de minoria, daquele grupo preterido, e que lá no nível de relacionamento, na faculdade, na local de trabalho, na rua. Chamei alguns exemplos. Na rua, né? Já começa para a rua. Andava a um supermercado. Quem é que tá parado para perguntar o preço de alguma coisa? É que loira que só tá espia preço de vinho ou mixa tá espia preço de vinho que nunca tem roupa nem um pouco parecido com roupa de pessoas que trabalham aqui no supermercado. E mim que tá espiando, correto? Então, já tu começa para lá. No relacionamento, com o tempo, nem entende tudo o que tá acontecendo. Tá lê livros, tá ouve pessoas tá fala, né? Mulheres negras tá fala. Que é aquela coisa de mulher negra que é colocado dentro de ou tá serve né? Para servir para trabalho braçal, para limpa, ou tá serve para diversão, né? Para ser prostituta, né, puta, para passar sabe, para dar parudo, para botar um note, já está, já acaba. Então, não sabe, mas que lá tem dois tipos de padrão. Então, se botar traços mais negroides, pele canto mais escuro, cabelo canto mais crespo, esta põe naquele caixinha dentro de botem que tá serve de forma braçal. Se botar traços menos negroides, um bocadinho mais próximo né, que esse traço europeu, ainda assim, boca branca, já botar serve mais para que ele passa, sabe, né? Que aquele que tá claro ali é morena tipo exportação, morena do samba. Tá serve, né, para que ela para mostra para samba e para não sei o quê, porém, relacionamento sério também esquece. Então, gente que ela tcheu na minha pele e foi uma coisa horrível. E até eu entendo que isso está acontecendo, uma questão é que acabou, uma questão é que naquele padrão que está por ele leva um tempo, mas graças a Deus que o tempo lá tá tiga. Então, acho que super vale a pena bem trazer esse ponto ali num outro episódio, assim, de forma mais completa. Na escola, vou te perguntar mil tipos de coisas, desde coisa que tem na botera, primeiro pessoas que sabem onde que Cabo Verde fica, mentira, na 2011, era tão diferente de hoje. Hoje em dia, já pessoas têm mais ou menos ideia. A bocaram, você tá falando com o moço, falando, me de Cabo Verde, fala, nossa, tá, ama um cantor ali lá, me pergunta, Mayra Andrade, função. Então, assim, hoje em dia, quer seja para uma de artista que tá sigue, ou às vezes já trabalha com alguém, já estuda com alguém, então tem um bocadinho mais de conhecimento, mas ainda assim tem teu ignorância sobre. Mas mim, quando antiga, meninas, era praticamente zerado, então, que era só um caconche, né, que já assim, tá um absurdo desde que
Nós tudo é países PALOP, né? Países que tá falando a língua portuguesa e simplesmente Cabo Verde com concheiro. Mas também eu lembro como carregava tudo que essa pergunta ignorante, que essa pergunta preconceituosa. Se na Cabo Verde tem estrada, se lá tem avião, mó que não faz para chegar ali, coisa que não tá pup, coisa que não tá biste, mó que não se comida, e sempre naquele tom bem pejorativo. E me com o tempo, no início, acho que não respondeu assim mais de forma reativa, mas depois não fala. Alguém ignorante bota tratas com ignorância também. Então, as respostas passam a ser, bem de bicicleta, bem tá nada. Então, essa passa vergonha, depois fazer um rosto assim, e meninas em volta a começar a ter riba. Então, assim, não tá tendo que alguém pouco, para mó. Me se vou perguntando algo de forma genuína, e meninas, às vezes, mesmo com aquela ignorância, ele ninguém que sabe. Inclusive, tem alguém que sabe, para mó, de telefone vira teu simples, que tem acesso a teu coisas, não te explica, com todo gosto, com todo amor, não te xinga, não te explica e tal, que tem problema nenhum. Agora, a depender do nível de escolaridade e a depender do tipo de pergunta que vou fazer, vou pôr isso certo, mas saber responder com o deboche. Então é isso, para morir que tem condições de boate, um país, para morir ele é africano, mas que tem estrada na minha rua. E deixa eu ver, então eu vou fazer a pergunta, mas a boa que tem estrada? Ali que tem avião, então, para morir que ela tinha. Ainda mais as cabeças, a hora que tava, não, a hora que inflava mesmo, a mesma foi ciências da computação, que acho que um senhor perguntava-me se ela tinha computador. Foi por isso, mola. Ai, ai. Então, tudo que as coisas lá, é coisas que a gente passa, que se manflam, tem consciência de todo o privilégio que tem e que bem qual, e ainda assim passar. Agora, qual que foi lado bom de tudo que li? Para mim, que você tá falando lado bom de coisas que aconteceram mariado. Mas lado bom de ter saído de Cabo Verde e de ter vindo para o Brasil. Meninas, minha consciência racial, minha letramento racial, nunca se nem falei outro. Acho que na Cabo Verde era, sei lá, quase inexistente. E hoje em dia, meninas, conhecimento que ganha, conhecimento de mim, sabe mais de minha origem, sabe mais de coisas que nós não me aprendemos, inclusive, não só a mim, Karen, como pessoal, mas sim nós como um povo cabo-verdiano. E não tenho certeza, mas se nunca sair de Cabo Verde, nunca se está falando os negócios através do minha podcast, que tem hipóteses. Então, que ele mistura ali com outras culturas, óbvio que ele depende de onde que você está, mas acho que para mim, isso que você bem ali, pessoas que estudam no Brasil, ou que bem estudam ali no Brasil, sabe direito o que você está falando, Brasil é dando uma outra proporção de coisas e conhecimento que você ganha. Qualquer brasileiro, quando qualquer lugar que você está, claro que não. Para se babirata só com alguém branco, com pessoas elitistas, com pessoas racistas, com pessoas sem consciência de classe nenhuma, com pessoas de, sei lá, de extrema direita, até mesmo de direita, né? Que a mim está longe. Talvez você ganha tudo aquela consciência lá e talvez você vira só mais um deles, né? Agora, se você tem um mínimo de consciência de classe, pessoas que vão para a Universidade Federal, né, público, mesmo que a minha estiver longe, que a minha ser necessariamente público e tal, mas, meninas, você tem outra consciência de coisas para morar em Cabo Verde, infelizmente não está vivendo uma bolha. Cara, mas depende de onde que você é. Concordo. Tem show bolhas dentro de, né, ainda mais dentro de praia que de onde quem é. Mas, mesmo assim, na Cabo Verde é muito pequenote, então ainda não tem resistência na fala certos assuntos, inclusive assuntos que me aborda na Insta. Acho que talvez na podcast que terá tanto barulho para morrer, alcance é menor, mas assim, mesmo na Insta tem coisas que meninas que aceita. Meninas que aceita, você fala de racismo. Ah, não, o Cabo Verde que tem racismo. Você que fala sobre, aponta tragédias sobre machismo. Ah, não, aquele disparate, aquele coisa de mulher branca, aquele... Então, assim, que tem consciência de coisas. E é tipo de coisas que não te aprende a hora que não sei para fora. Para mim não tá passando na pele. Infelizmente. Infelizmente não tá passando na pele. Agora, que adianta também passar para certas situações e buscar ter um letramento sobre aquilo. Se vão falar raça, de gênero, de classe, de classe. Então, se você tem entendimento na área que ela
que muito vale a pena. Vou poder chamar passa assim cano no Brasil. Buta bem pariu, buta estuda na PUC, buta mora lá Leblon, buta anda só com meninos ricos e tal. E Deus me livre, você tá romantiza a pobreza, né? Dinheiro é tudo de bom. Agora tem diferença, tem dinheiro, ou você está com alguém com dinheiro, e para você tá andando com pessoas que têm consciência de classe, você entende? A mim, graças a Deus, acho que minha vida inteira foi assim, sempre amizades e colegas, né? Pessoas em volta na minha vida, sempre foi sempre tive assim, relações diversificadas, e que é algo importante, você entende? Para morar em se anda só com alguém, sei lá, que se mabou, parecido com o mundo para boi só que lá. E qualquer coisa que sai disso, bota fa não, que existe. Então, acho que é isso, sabe? Imigração tá trazendo teu peso, teu mesmo. Então é isso, imigração tá trazendo teu coisa amarelo sim, mas também tá trazendo aquela outra parte, né? Que é de o abrir o olho, tem um cara antes e um cara depois, que nunca tem a menor dúvida. E acho que nessa questão de letramento racial, para mim, foi aquele principal. Uma outra coisa que nunca tinha menor conhecimento, me está no Cabo Verde, entendi, que é sobre religiões de matriz africana. Gata falando na Cabo Verde que tem, como certamente tem até muitas coisas que não está fazendo, ou de cura, de banho de erva. A mim bem entende que a religião de matriz africana, que uma parte vem de Yorubá, né, que é uma parte que está pega lá de Nigéria. E a mim na Cabo Verde, meninas, a mim nunca nem ouvi falar. Inclusive, me dá mais atenção àquela parte. Ele tem uns 3 anos, 2, 3 anos. Que vai para um terreiro de Umbanda e de Candomblé. Candomblé e Umbanda foi religiões que nascem a partir de regiões de matriz africana, que eu sou Yorubá, e esse é brasileiro. Agora, por exemplo, na parte da minha família de Cuba, tem santeria, que é aquela parte que nasce na Cuba através de religiões de matriz africana, tudo que ela, obviamente, com escravização, escravizados depois que traram de seus países, traram seus nomes, traram suas culturas, traram suas religiões. Então, esse que tinha, né, paz e sossego, consegue cultuar seus orixás, então tinha que fazer aquilo de forma escondida, e assim que esse povo, né, bata junta e de lá bata nas religiões de cada região, né? Então, assim, coisas que me aprendi no Brasil. Para morar no Brasil, talvez se alguém tem uma visão de Brasil branco, né, para morar em novela, principalmente de antigamente, era um Brasil completamente branco. Aquele Brasil de Manuel Carlos e tal, né, Dona Helena, um cafezinho, um Leblon e tal, mas Brasil é que aquilo. O Brasil tem mais de 54% de população negra, sendo que a maioria é parda. Então, assim, é um Brasil completamente diferente. O Brasil é super preto, você entende? Então, se você consegue ter uma visão de aproveitar melhor que aquele lugar que você está, você consegue explorar a cultura de lugar onde você está, para ser melhor para você, é maravilhoso, que ele é incrível. Aí diz um seguidor falando, Karen, ali no interior de Pernambuco, você está espera para a hora que informa para pôr roda Brasil, se uma botar fazer. Falou, goste, claro, botar menos dinheiro, você estuda, mas aquele que você pode fazer, você faz. Porque você talvez faz uma grande viagem, mas, por exemplo, tá para um estado tão rico, cima Pernambuco, né? Chega de baila, acho que fica um dia na Recife e outro dia mais conche Praia dos Carneiros, mas enfim, conche muito pouco. Mas é uma cultura super rica, então fala assim, se você pode passear, vá centro de cidade, passear para o interior, fazer coisas assim que você sabe uma catagasta teu. Mas talvez em vez de só paródia, que tudo bem, meninas, acho que tem idade para tudo coisa, inclusive meter data de hoje, se não pode ser de noite, então ser de noite. Zero problema naquele, que é sobre isso. Uma questão que você está falando é explora a cultura de um lugar. Você entende? Sabe uma meninas que estou bem, que está na Portugal, está sei lá na Inglaterra, está na América, talvez eu estou falando, poxa, Karen, mas ali nunca tem tanto gosto para o lugar onde que está. E de fato, não te imagina, mas que é fácil. Mas aquele que você tem para trás daquele lugar que você está, nem que seja dinheiro, você faz. Você entende? Aproveita. Para morar meninas, nosso tempo é que é igual. Nosso relógio que anda igual. Ouvi aquele discurso ali de atriz brasileira que chama Elisa Lucinda. Inclusive, vou fazer um vídeo com ele que fica super fofo e tal. Ele foi de Cabo Verde, metadora Cabo Verde.
E Elisa, essa tá fazendo um discurso sobre que ela, né? Ele é de outro estado, ela mora na Rio, mas ele é de Espírito Santo, Vitória. E essa tá falando que ela, mas nós não tá perde tio momentos, não tá perde nascimento de alguém, não tá perde morte de alguém, não tá perde casamento, não tá perde festas de aniversário, né? Grandes, não tá perde envelhecimento de alguém, você entende? A mim, por exemplo, que ele é algo que então tá trata tio na terapia para modo de só tô minhas pais tá ganha mais idade, né? Óbvio, graças a Deus. E graças a Deus, né, para modo quer dizer, mas tá vive, doce direito, tem saúde, isso tudo ok. Mas botou tempo tá passa, botou fala, poxa, nunca passa aniversário de 70 anos de minha pai. E ainda mais me que tá no Brasil, passagem super caro para Cabo Verde. Conversão de moeda também tá ficando caro, é tudo caro. E daí perde aniversário de minha mãe esse ano, família, bom parte de família bem, tios que nunca olhava há 8 anos, nunca consegui bem. Então não tá perdendo momentos e então não tá perdendo momentos, não tá querendo culpa para modo buscar naquele lugar, mas cima que buca está, né? Buta fica com aquele dor de, sei lá, de crescer com família, mas também se buscar com família, buta fala, poxa, mas minha vida aqui naquele lugar lá, né? Cima minha escolha está ali. Nunca está ali para obrigação de nada, nunca casar, nunca tem filho, nada que tá aprendendo ali. Está ali para um gosto de vida que tem ali. Então é isso, né? Minha mãe até um beijo é Karen, que ele é dor de imigrante. Esse aqui, nunca tô conseguir estar 100% em nenhum lugar. Para modo é isso, né? Se eu volta para Butera, eu falo, poxa, minha vida que deixa lá. Daí eu vida que botar lá, eu falo, poxa, minha sobrinha que nasce, minha sobrinha que se tá cria. Minha mãe que faz aniversário com a família, minha pai que banca se onde, sempre nos abatendo um culpa, um nostalgia, sempre se abatendo alguma coisa e acho que até muito de fazer. Acho que de fato, ele fala de tudo que ela na terapia para modo, pelo menos para mim, tem momentos que é fácil, né? E nesse lance de tempo, né, um fala tio de coisas que não te aprende, coisas que não pode explorar, coisas que não pode ter melhor de lugar onde que não está. Fora que ela tem tio humilhação que não tá passa. Tem pessoas que estão essa vida de uma forma precária mesmo. Se você está lendo aquele livro ali, tá andando casas de assistência, humilhação que tá passa desde racismo, xenofobia, alguém tá mandando para o terra, bota fazer trabalho braçal, trabalho horrível para receber nada. E ainda que o chefe tá maltratou e você sempre pode revira, né? Sempre pode mandar a boca para modo aquele dinheiro que você tá sustentou, que você sabe, mas mais 2 anos, mais 3 anos, para poder mandar a família, para você ter uma vida melhor, talvez para voltar para Cabo Verde. Credo, meninas, que ela, assim, nunca te deseja que ela apanha pior inimigo, nunca te deseja que ela para ninguém. De fundo em coração da espera, mas nenhum de nós que se tobinhos que se passa para aquela, para nenhum tipo de humilhação. Não te espera se algum dia de nós passa, não te espera de que de nós dá volta por cima. E não te espera também, se você tem capacidade de pai buscusa e bem para algo melhor, pai buscusa bem para algo melhor. Sabe, a maioria de vezes é que é possível, a maioria de vezes não tem que ter engolir sapo, mas às vezes não tá conseguindo chegar lá, você entende? A mim tá falando, claro, mão flanca passa num tipo de necessidade, quando chega, mas obviamente a vida é completamente diferente hoje. Então hoje uma pessoa está tratando de forma diferente, Primeiro que minha uma pessoa tem muito mais confiança hoje em dia, para tudo coisas que não consigo, em casa tá falando sobre material, mas a mim hoje em dia que tem ninguém que te aponta a sentir inferior a esse, que tem hipótese. Justamente para lembrar-me, a minha imigrante, minha filha, eu saí da minha terra com 18 anos, não moro só, né, em casa na casa da minha família 10 e 18 anos, tenho 33 anos, e hoje em dia senta moro só. Então, se dando na roça, tudo coisa que não tá fazendo, para pôr susto de pé, para pôr levanta, e às vezes não tá levanta, não caça direito. Porque tem uma família, para sei lá, para o almoço um domingo. Você te entende? E a hora que ainda foi os manter aquela na roça, nunca me ensinei um flan, nunca me ensinei um ai, nunca me ensinei um pio. Você te entende? Nunca me ensinei nem tem conversa lá com ninguém. Sabe, então deixa sabe. Então nunca te limite para ninguém. Bem com essas merda de ignorância, de xenofobia, de racismo, que tem hipótese. Mas sabe, mano, tá tratado de forma diferente. Você entende? Quando não tinha, não era chocota. Estou acho que um mês, uns 2 meninas estão riba de maneira que não está comendo laranja. Que simplesmente ainda corta a laranja no meio, não tá trafava, né? Eles só fazem aquela só com tangerina. Ótimo. Meninas ficam espantando.
Mas também é conchão. Que ele gastava na cabeça. Sou mãe, mas pergunta as coisas que você tá passa. Então, assim, não tá passa para teu humilhação de teu nível diferente. E minha espera, mas para qualquer alguém que você tá passa para aquela situação, lá tá espera, mas tá passa. Tá espera, mas você ganha toda a força do mundo para poder erguer. E isso hoje, quem que bué. Mas você sair de butera, para você ser maltratado para ninguém. Para você me falar, nos relógios tá corre de forma diferente. Nos horas diferentes, nos tempos diferentes. Nunca tem muito tempo para perder que ela tá gerando teu pressão. Pressão, inclusive, que a hora que não vai de férias, não tá bem naquele coisa de tem que tá moça mansa direito, tem que tá moça dar certo. E nós traz aquele peso lá de nossa cabeça também. Que já basta alguém passa mal fora, tem que tá passa mal dentro para tentar mostrar um vídeo aqui, boca tem. Para quê? Boca adivinhar para ninguém não. A hora que faz nós, mas nós tempo diferente, que ele é para nós. É para não lembrar de aquele noite que não vai dormir, tá chora. Com saudade de bu sobrinho, com saudade de bu filho. Teu vez bu filho teve que tá fica, por sair. Teu vez bu filho teve que tá fica, por continuar tá estuda, por trabalhar, por fazer dinheiro, por pôr manda. E naquilo é que eu tenho que te lembrar, que não mais ninguém não. Eu tenho que te lembrar naquele noite que eu dorme, se poxa. Minha mãe que já dura, minha tá cantando um cojal. E naquilo é que nós que não tem que tá fazendo ali nos tempos. Então, para não saber direito qual que é nosso propósito, qual que é nosso passo a passo. Sai, dá para duro, viaja, conche, explora, faz tudo o que é lá. Mas também que busque esse de propósito que você está nele, não onde que você está. E se você tem tempo contrário, se você está lá só para um x-ano, para depois para voltar à terra, para você cumprir com o propósito de melhor maneira possível. Que você deixa ninguém humilhou, que você deixa ninguém humilhou. Que você deixa ninguém humilhou só de falas, de pensa por coisas que já passa, pensa de coisas que já odia, pensa de notícias que não tá odia. Cara, horrível, horrível. Então, acho que se por dar-nos um conselho é que ela lembra de bom propósito, valoriza a boa família, chama a boa família, autocrítica, ok? A mim alguém te manda mensagem, tô te obes. Tem dificuldade com o chama, mas sabe, mas tem tios, com tia, tem mãe, com pai, que não sei o que gosta, para alguém tá chamas, nós chamamos nossa família, nós manda foto, nós compartilha algum viagem que você faz, você o pai que tô Instagram e tal, manda e tá gosta. Dá valor a bus gentes, dá valor a bus amigos de verdade. Explora lugar que você está, vá conche, faz viagem, 10 mais barato até aquele que você pode paga. É Karen que pode viaja, vá passeia, vá conche museu, faz coisas que turista tá fazendo. Mesmo na cidade onde que você está. Cabo volta para Cabo Verde anos depois, tá falando assim, ai, nem que eu conche a cidade tão direito. Cabo ser aquele alguém lá, conche, abre mente. Sabe, mas tá entre nós crioulos, sabe, tal, mas conche pessoas de outros lugares. Nem que só de que lugar, sei lá, tá na América, tá na Boston, não, tá só com o crioulo. Tem pessoas do mundo inteiro lá, conche outras culturas, conche outros alguém. Tem teu a ganha com aquilo lá. E gosta que fala sobre estar com o crioulo também, que ele é um conselho tão importante. Que também vale um episódio inteiro de podcast que é sobre nós crioulo no mês de uni. Está unido que significa no mês está junto. Está junto que significa estar junto toda hora. E sobre ter uma união. Você entende? De não briga para luta de companheiro. De mudar uma hora aquele mês. De você entende? Você é aquele alguém que te ajuda. Que você é aquele alguém que te dá facada. Para uma hora não tem aquele problema ali. No mês você tem mais senso de união entre nós, povo crioulo. Mas é isso. O episódio ali fica grande. Mas acho que tinha como ser pequenote. Também deixa ali na descrição. Livro que indica, super sabe. Ele é curtinho, 140 páginas. É uma Stardust, de Leonora Miano. E é isso, meninas. Já nós sabem, nós curtem, nós comentam, nós manda para aquele amigo, para alguém que nós sabe, mas episódio ali por que ele sabe. Nós manda mensagem, nós comenta para ali, nós compartilha, tudo coisa. Beijo grande, nós fica direito, até a próxima semana.